Bem-vindos a mais uma edição do um, que é uma edição num formato um bocadinho mais renovado. Vamos falar já acerca da próxima época, 2020-2021. E conto já aqui com a presença do Eduardo Carvalho. Olá, Eduardo, boa noite. Olá, Ana. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes, especialmente aos verdadeiros apaixonados por futebol, sem polémicas. Ora, hoje será aqui uma edição voltada para o mercado de transferências. Vamos falar especificamente, como dissemos na promoção da nossa edição, vamos falar especificamente do Futebol Clube do Porto, do Sporting Clube de Braga. Vamos fazer assim sempre nas próximas edições, falar sobre dois ou mais clubes. E então, Eduardo, eu começava por falar acerca das datas que já estão confirmadas para esta próxima época. Ou seja, a segunda liga já sabemos que vai começar a 13 de setembro e a primeira será uma semana depois, a 20 de setembro, enquanto a Supertaça de Cândido de Oliveira realizar-se-á a 23 de dezembro, ou seja, na antevéspera de Natal. Eu queria começar por te perguntar o que é que tu achas acerca destas datas? Achas que foram escolhidas? O que é que tu pensas, no fundo? Sim, no fundo é o resultado do facto do campeonato anterior ou dos campeonatos anteriores terem sido adiados. No caso da Primeira Liga, retomou e terminou muito recentemente. No caso da Segunda Liga, foi mesmo suspensa a competição de forma definitiva e por isso teria que ser tomada sempre uma decisão no sentido de começar mais tarde do que é habitual. Aquilo que me parece é que poderia fazer sentido, até pela reformulação de que se falou há umas semanas na Taça da Liga, que terá um novo formato, depois a seu tempo poderemos falar sobre isso. Se calhar faria sentido começar por essa competição, que é a competição considerada menos importante em Portugal, e dar-lhe aqui um motivo adicional de interesse para os adeptos. De resto, é natural que a Segunda Liga comece em primeiro lugar e só depois o escalão primo-divisionário. Faz todo sentido. Acho é que esta situação, este retardar adicional que ainda houve, porque a competição poderia ainda começar em finais de agosto, inícios de setembro, e houve aqui um retardar adicional que seria evitável se as questões burocráticas quanto a alguns clubes que aparentemente podem não reunir condições financeiras e regulamentares para poder competir nas respectivas competições, na primeira ou na segunda liga. Se esta situação tivesse sido resolvida de forma antecipada, porque havendo estes problemas que têm ocorrido ao longo das últimas épocas, poderia não ser necessário começar tão tarde. De resto, parece-me tudo mais ou menos normal, com a tal ressalva da Taça da Liga, que poderia ser eventualmente a primeira competição a regressar no contexto do futebol português. Ok, agora passando à análise propriamente dita das saídas e das entradas de jogadores, começando pelo Futebol Clube do Porto. Nós tivemos a confirmação de 3 saídas, em primeiro lugar, de Casillas, que já está em final de carreira, não é? Jorge Fernandes, que sairá para o Vitória de Guimarães, o Aris, que rumará a Estrasburgo, em França. O que é que te parecem estas saídas que se têm ouvido agora nos últimos dias?
Iker Casillas era uma saída esperada, devido ao problema de saúde que teve. Acabou por não competir na última época no Futebol Clube do Porto. Houve ainda algum impasse sobre essa possibilidade de ter atuado pelo menos num jogo no campeonato para poder ser coroado também campeão nacional, mas provavelmente terá sido desaconselhado a isso, sendo que ele tinha contrato até final de junho e não renovou. Poderia ter renovado durante um período curto, um mês, 4, 5 semanas, não é? Para poder, lá está, estrear-se na época e ter direito a essa medalha. Não foi tomada essa decisão e, como é óbvio, temos que respeitar. E agora temos que nos honrar de ter tido Iker Casillas, essa grande lenda do futebol mundial, no campeonato português. Relativamente às outras duas saídas confirmadas, Jorge Fernandes é um produto da formação do Futebol Clube do Porto, que tem sido sucessivamente emprestado e que não tem comprovado que as suas potencialidades podem vir no curto prazo a adequar-se ao nível do Futebol Clube do Porto. Ainda assim, acho que é um central com potencial, ainda com margem de progressão, e por isso faria todo sentido para o Futebol Clube do Porto deixá-lo sair para, de uma vez por todas, recomeçar do zero a sua carreira. O valor da transferência foi veiculado na ordem dos 250 mil euros, é um valor não muito elevado, mas aqui realmente o que faria sentido, quer para o clube, quer para o jogador, era desvincular-se as duas partes, uma da outra, para seguir caminhos distintos e, quem sabe, no futuro, o Jorge Fernandes até regressar ao Futebol Clube do Porto ou a outro grande clube do futebol português, sendo que, indo para o Vitória de Guimarães, Vitória Sport Clube, está também num grandíssimo clube, que apesar de não estar nas competições europeias nesta época, não deixa de ser um clube com uma massa adepta enorme, um clube apaixonado e que luta pelos lugares cimeiros da classificação. Quanto ao Aris, foi um jogador que passou sem grande sucesso pelo Futebol Clube do Porto, teve poucos jogos, ainda teve um ou outro lampejo de potencial qualidade para fazer parte do plantel, mas me pareceu é que, não sendo um jogador muito talentoso, tem as suas qualidades, mas não é um jogador com muito talento e também não tem um atributo muito forte, como por exemplo Marega. Sabemos que é um jogador que tecnicamente não é evoluído, mas tem dois atributos muito fortes que o fazem tornar-se um jogador que desequilibra, um jogador que faz a diferença de alguma maneira no Futebol Clube do Porto. O Aris não o tinha dessa forma tão destacada, e em França chegou a passar por mais do que um clube. O Strasbourg foi o último empréstimo, ele que também tinha sido contratado ao Lorient há algumas épocas por 5 milhões e meio de euros, se não estou em erro, no somatório entre o empréstimo, a taxa de empréstimo que o Futebol do Porto pagou inicialmente e depois a contratação definitiva para a qual o Futebol do Porto avançou. Foi um jogador que acabou por ser relativamente caro e que agora acaba por sair por 2 milhões de euros. O Futebol Clube do Porto não consegue cobrir o investimento que teve por ele, mas consegue mitigar um pouco esse investimento realizado, e também é sempre menos um jogador que consta da massa salarial do clube. Por isso parecem-me saídas que fazem todo o sentido para estes três elementos e para o clube. Muito bem.
Falávamos aqui também acerca das contratações. Há aqui mais duas que já estão a ser vinculadas nas notícias, nomeadamente o Cláudio Ramos, que veio do Tondela, e também a Carraça, que veio do Boa Vista. E quanto a estas contratações, o que é que tu achas que vai trazer de bom ao clube, no fundo? Eu acho que, relativamente à Carraça, que foi a última, aliás, a primeira contratação que o Futebol Clube do Porto confirmou, é uma contratação surpreendente. É um jogador que realmente tem as suas qualidades, mas que eu não projetava como sendo um jogador de equipa grande, um jogador que potencialmente pudesse integrar um dos quatro grandes, digamos assim. Mas é um jogador que, no contexto do Boa Vista, era um jogador muito importante, um jogador polivalente, e que para o Futebol Clube do Porto acaba por encaixar de alguma forma na ideia de Sérgio Conceição, um treinador que pede muitas vezes essa polivalência aos jogadores, que acaba por ser muito útil em termos de contexto do plantel. Para o 11 inicial, eu não sou tão favorável em apostas recorrentes em jogadores polivalentes. Acho que um polivalente acaba por nunca ser especialista numa posição, acaba por não se tornar um jogador superlativo em nenhuma função específica, não é? E por isso acaba por ser sempre alguém que funciona na sombra, ou para de alguma forma dar profundidade aqui ao plantel. E esses jogadores não deixam de ser muito importantes. Não podemos olhar só para os 11 iniciais, não é? E nesse contexto, Carraça é um jogador com muita garra, que com 27 anos está aqui a entrar naquele escalão etário entre os 27 e 32, que normalmente constitui a maturidade de um jogador, e poderá acabar por ser, desta forma, poderá ser um jogador reconfigurado para o contexto de Futebol Clube do Porto, e de alguma forma ser interessante, poder ajudar a equipa em alguns momentos. Não me parece que seja um titular nesta fase, poderá evoluir até nesse sentido, mas não antevejo como um jogador titular assim a priori. Quanto a Cláudio Ramos, esse sim é um guarda-redes com todas as qualidades para ser titular em qualquer um dos grandes do futebol português, sendo que Marquezine está a fazer um trabalho formidável. É um guarda-redes que acabou por surpreender pela qualidade enorme que tem demonstrado. É um jogador muito sereno, tecnicamente também evoluído, raramente falhou. Recordo-me de um lance em toda a época, eventualmente, em que Marquezine falhou, em que Marquezine de alguma forma contribuiu para um resultado menos positivo do Futebol Clube do Porto. Por isso o guarda-redes argentino tem o 11 a priori garantido, mas agora terá um concorrente muito forte. Já o era Diogo Leite, que para já ainda se mantém no plantel, mas com esta contratação de Cláudio Ramos, penso que poderá sair por empréstimo. É um jogador ainda muito jovem, precisará nesta fase, acima de tudo, de jogar com muita regularidade. Ainda por cima, sendo guarda-redes, tendo menos oportunidades normalmente durante um jogo, não é? Como alternativa durante um jogo, acho que é fundamental para Diogo Costa sair, e nesse sentido faz sentido, passo o pleonasmo,
a contratação de Cláudio Ramos. Ele que é um especialista em penaltis, algo que o Futebol Clube do Porto tem tido dificuldade nos últimos anos, sobretudo nos pontapés em sequência, portanto, nas chamadas lotarias, que acabam por não o ser, mas nas sequências de grandes penalidades, o Futebol Clube do Porto tem tido muitas dificuldades e tem vindo a ser eliminado em quase todas essas decisões. E Cláudio Ramos traz esse adicional, essa especialidade, além de ser um guarda-redes também muito ágil, um guarda-redes que me parece também tecnicamente relativamente evoluído. E se não houver Marquezine, quer no campeonato, quer na Liga dos Campeões, que são as grandes apostas do Futebol Clube do Porto, haverá sem dúvida uma grande confiança no seu substituto, porque tem já uma idade que também já lhe traduz aqui alguma experiência, não só a idade, mas também todo o trabalho que ele fez no Tondela. Veja-se só, foi um guarda-redes totalista durante várias épocas. Esta época teve, ou por uma lesão ou por um castigo, não lhe foi possível ser totalista, mas enquanto está disponível é um guarda-redes que não há qualquer dúvida para uma equipa como o Tondela em utilizá-lo como titular. Por isso, duas contratações completamente diferentes, que não me parecem titulares absolutos nesta fase, mas que por um plantel ser grande e ser vasto, acrescentam aqui profundidade ao plantel e estão dentro da filosofia de Sérgio Conceição. Muito bem, Eduardo. Há também alguns regressos de empréstimo, nomeadamente o Vaná, de Famalicão, Jordan Osório, da Rússia, Shidozi, de Espanha, Diogo Queiroz, da Bélgica, Saidi Janko, da Suíça, Fernando Andrade, da Turquia e André Pereira, de Espanha. O que é que me podes dizer acerca destes regressos? No fundo, o que é que poderão trazer? Eu acho que falamos aqui de jogadores em momentos completamente diferentes. Vaná, não acredito que tenha muitas possibilidades de se manter no Futebol Clube do Porto. Penso que será um jogador a emprestar ou a transferir de forma definitiva. Osório é uma questão que, por acaso, recentemente fiz aqui também uma pesquisa. Ainda não é clara a sua situação contratual, porque chegou a ser veiculada uma opção, uma cláusula de opção que o Zenit iria exercer. Penso que ou era uma cláusula de compra obrigatória ou uma cláusula relativamente baixa e que a ideia é que os russos do Zenit iriam pagar esse valor e ficar definitivamente com Osório. Portanto, ainda não é muito clara essa situação, mas é um jogador que poderia fazer sentido neste plantel. Acho que ele foi um jogador contratado no primeiro ano de Sérgio Conceição, cometeu um erro durante um jogo e o treinador do Futebol Clube do Porto acabou por retirá-lo do 11 e acabou por não lhe dar muito mais oportunidades de se mostrar, porque outros acabaram por assegurar o lugar com solidez, e isso inviabilizou a sua continuidade. Mas depois desta experiência no Zenit, foi um jogador utilizado com regularidade, traz já este rótulo, este carimbo internacional que o Zenit proporciona, uma grande equipa, e poderá fazer sentido no plantel do Futebol Clube do Porto, caso não fique no clube russo. Shidozi
Foi um jogador que há alguns anos se evidenciou na equipa do Futebol Clube do Porto. Foi necessário apostar, penso que até num jogo contra o Benfica, num central, ele esteve muito bem nesse jogo. Depois revelou aqui e ali alguma inconsistência, mas também me parece um jogador que poderia ser reformatado, tendo em conta o tipo de central que Sérgio Conceição gosta, um central mais físico, e nesse sentido poderia fazer sentido. Quanto a Diogo Queiroz, teve aqui uma experiência na Bélgica, no Mouscron, e não teve muitos minutos, mas de todos eles é aquele que tem um potencial, uma margem de evolução maior. Portanto, estamos a falar aqui de centrais que podem ser interessantes se o Futebol Clube do Porto não contratar ninguém, e face à idade já avançada de Pep, a lesão de Marcano, que poderá não começar também a época, foi uma lesão prolongada que lhe retirou estes últimos 10 jogos do campeonato, mais o jogo da taça. Poderão ser eventualmente enquadráveis ou reenquadráveis neste Futebol Clube do Porto. Contra Saidi Yanko, também teve uma boa prestação na Suíça. Foi um jogador que nestas últimas 2 épocas esteve em Inglaterra e agora no Young Boys da Suíça, e que me pareceria relativamente interessante como alternativa para lateral direito, não como um titular, sendo que o Futebol Clube do Porto tem já muitos laterais direitos na sua folha salarial, e por isso, contratando Carraça, tendo Tomás Esteves a sua situação ainda indefinida, com Wilson Manafá, ainda Renzo Saravia, que regressará em dezembro, janeiro. Penso que João Pedro ainda faz parte também dos quadros do Futebol Clube do Porto. Estamos a falar aqui já de vários jogadores, sendo que Jesus Corona, se ficar, também pode fazer a posição, sobretudo em jogos contra equipas do campeonato e da taça, e jogos da taça. Acho que já estamos a falar aqui de um número de elementos elevado, e nesse sentido o Yanko não terá a priori grandes hipóteses de ficar no plantel, mas é um jogador que não é tão bom como se esperava na altura em que foi contratado, mas neste momento também não me parece tão mau, entre aspas, como eventualmente muitas análises são feitas relativamente ao seu potencial para integrar uma equipa como o Futebol Clube do Porto. Por fim, quanto a Fernando Andrade e André Pereira. André Pereira é um jogador que tem algumas qualidades, tem de facto algumas qualidades, mas não me parece... é um jovem formado no Futebol Clube do Porto, sem dúvida. Teve um percurso interessante nos escalões de formação, mas que, tendo já tido oportunidades, e neste caso, ao contrário de outros, já há algumas oportunidades, já com alguma consistência, há 2 ou 3 épocas, já não me parece que seja um jogador para integrar um plantel como o Futebol Clube do Porto, pelo menos nesta fase da sua carreira. E por isso, depois deste empréstimo ao Saragossa, da segunda Liga Espanhola, acho que faria mais sentido para clube e jogador uma transferência definitiva, quer para Portugal, quer para um clube no estrangeiro. Fernando Andrade, que esteve no Sivasspor da Turquia, não é um jogador que eu aprecie muito também. É um jogador que tecnicamente não é muito evoluído, mas tendo em conta a estrutura que Sérgio Conceição apresenta, com um jogador como Marega ao lado de um ponta de lança mais fixo, mais diária, e na eventualidade de Marega poder sair, ou até como alternativa à Marega, faz sentido Fernando Andrade no plantel do Futebol Clube do Porto. Não, também
como perspectiva para uma titularidade habitual, mas como alternativa. É um jogador que mentalmente me parece muito forte. Mentalmente, sem dúvida, é um jogador de equipa grande. Não tenho qualquer tipo de dúvidas sobre isto. Tecnicamente, claro, é um jogador limitado, mas mentalmente e até fisicamente é um jogador interessante, e eu acho que faria todo o sentido integrar o plantel do Futebol Clube do Porto para fazer sombra à Marega ou para suprir aqui uma lacuna de uma saída do Maliano, que deverá ser também, naturalmente, se acontecer, deverá ser pensada uma contratação, um nome mais forte para o 11, e Fernando Andrade faria todo sentido como alternativa. Portanto, falamos aqui de jogadores que também estão em situações diferentes, não é? Mas alguns deles poderiam fazer sentido para o plantel. Eu acho que destes regressos de empréstimo não vejo um também que pudesse enquadrar de forma, como se costuma dizer, de caras, o 11 do Futebol Clube do Porto. Isso não me parece. Ok. Antes de passarmos ao Sporting Clube de Braga, também não queria deixar de ouvir também a tua opinião acerca de alguns nomes que se falam, como saídas, e também outros nomes que se falam como entradas, embora ainda não haja confirmações certas de que isso irá acontecer. Nomeadamente, para saídas, como falaste há pouco também, está o Marega, para o Wolverhampton, em Inglaterra. Temos também, por exemplo, o Corona, que rumará a Sevilha, eventualmente. Como Poderá, disse, exato. De nada. Depois também Diogo Leite para o Valência, assim como Tomás Esteves, e Alex Telles, Paris Saint-Germain ou Chelsea. E também temos também Danilo Pereira para o Arsenal, assim como Fábio Silva para o Liverpool e Soares para Torino. O que é que tu achas acerca destas possíveis saídas? Acho que realmente vão acontecer, e temos aqui também o caso do Alex Telles, ali uma dupla possibilidade. O que é que tu achas que no fundo poderá vir a acontecer? A questão que estaria mais avançada seria a possibilidade de Diogo Leite e Tomás Esteves rumarem a Valência. Entretanto, tem sido noticiado que o Valência está a atravessar uma crise financeira agravada, e que terá, pelo menos por agora, suspendido as negociações por estes dois defesas do Futebol Clube do Porto. Parece-me uma política, não me parece a melhor política a seguir para o Futebol Clube do Porto, no lugar de Sérgio Conceição e da estrutura portista. Eu não optaria por jovens esperanças que poderão não ter, se calhar, um rendimento tão imediato, que não têm sido jogadores que não têm sido apostas para o 11 inicial de uma forma consistente nas últimas épocas, mas são jogadores que dão mostras de evolução, particularmente Diogo Leite teve uma boa utilização nesta última fase da época, mas eu até tenho uma particular admiração por Tomás Esteves. Ele jogou muito pouco esta época, mas quando jogou, e relativamente ao campeonato, foi utilizado num jogo negro, digamos assim, para o Futebol Clube do Porto, nas Aves, na Vila das Aves, e ele foi, na minha opinião, o melhor elemento do Futebol Clube do Porto nesse jogo, um jogador com muita segurança no transporte de bola, no passe. Quando perde a bola, rapidamente recupera. Portanto, acho que tem potencial para ser, e já no imediato, mediante uma utilização regular, o melhor lateral do Futebol Clube do Porto, sem dúvida nenhuma. Olhando aos jogadores com contrato, tem
todo o potencial para isso. Quanto a Diogo Leite, tenho mais dúvidas, mais reservas. Acho que ele tem aqui algumas lacunas como central para uma equipa como o Futebol Clube do Porto. É uma equipa que é particularmente prima normalmente pela qualidade nos seus centrais, pela fiabilidade dos seus centrais. Diogo Leite dá mostras de qualidade em vários parâmetros, tecnicamente é muito evoluído e começa a construir com grande qualidade. No jogo aéreo também é já significativamente forte, mas depois em termos de profundidade, de controle da profundidade, tem algumas dificuldades. Teve um lapso muito relevante num jogo nesta fase final da temporada, sendo que é um jogador que também, como não teve uma dinâmica de utilização muito grande durante a época, é natural, até pela posição nevrálgica que ocupa, que tenha esses lapsos e que eventualmente, sendo um titular habitual, evolua a um ponto de suprir essas falhas. Portanto, tenho algumas dúvidas sobre o Diogo Leite para o imediato. Tomás Esteves tem menos dúvidas, apesar de ter sido menos utilizado. A política do Futebol Clube do Porto de apostar nestas saídas é compreensível, porque a ideia é uma estratégia de não prejudicar o rendimento imediato e tendo em conta que o Benfica se está a reforçar muito, muito bem, de uma forma muito forte, um investimento muito grande, também arriscado, e a ideia é manter a competitividade no imediato muito alta, e nesse sentido eu percebo. No entanto, acho que pela menor pressão que o Futebol Clube do Porto entra na próxima época, em relação ao Benfica, sendo campeão nacional, vencedor da Taça de Portugal, não se pode ganhar sempre, mas é uma equipa que está sólida em termos de balneário, mantendo o seu treinador, tem também, acaba por ter à partida o conjunto mais coeso, e por isso, para mim seria muito mais de considerar saídas de jogadores como Danilo Pereira, de facto, como disseste, fala-se no Arsenal, faz sentido, não tanto se calhar o Arsenal, mas a Liga Inglesa, acho que estaria à medida aqui do estilo de Danilo. Também Moussa Marega, que é falado realmente para a equipa de Nuno Espírito Santo, e faz todo sentido também para eventualmente suprir a saída de Adama Traoré, de que se fala muito no clube dos Lobos, e também a possibilidade de Soares sair para Torino ou para outro clube italiano, embora me pareça um jogador também com mais características de futebol inglês, de futebol ou francês, um futebol mais físico se calhar, mas estas apostas, estas potenciais saídas seriam para mim mais facilmente, se calhar mais dificilmente substituíveis para o imediato, mas tendo em conta a margem de evolução no contexto do Futebol Clube do Porto, são jogadores que me parecem já aqui com algum desgaste no jogo, dentro da ideia de jogo do Futebol Clube do Porto, e jogadores que também já há algum tempo, sobretudo Danilo e Marega, se falam para eventualmente sair, portanto, não sendo se calhar tão óbvios e tão fáceis para substituir no imediato, se calhar poderiam fazer mais sentido para o futuro relativamente próximo, portanto, a curto, médio prazo do Futebol Clube do Porto. E às vezes podemos estar a hipotecar esse futuro quando pensamos só no imediato.
quanto a Alex Telles e Corona, são jogadores, pelo menos um deles seria ótimo para os azuis e brancos poder mantê-los, não é? São os jogadores mais importantes da última época, sem qualquer tipo de dúvida. E por fim, Fábio Silva, que tem sido veiculado, já ouvi falar no Barcelona, agora no Liverpool, será sempre, para essas equipas, será sempre uma alternativa, um jogador para crescer no contexto desses plantéis. Um jogador de quem o Futebol Clube Porto espera muito, mas que também não me parece tanto de rendimento imediato. Não o vejo a ser titular indiscutível ou mais ou menos indiscutível na próxima época, por isso faria sentido sair ou por empréstimo para regressar depois com um estatuto diferente, ou então, se os valores que se ouvem falar, que são surpreendentes e surpreendentemente elevados, de que se fala por Fábio Silva, se concretizarem, então aí faria sentido abdicar, prejudicar aqui realmente um pouco o potencial de futuro nessa posição, mas por um valor realmente muito elevado, faz todo o sentido. Portanto, abdicar de um jovem, eventualmente como Fábio Silva, por valores elevados, como à volta dos 40 milhões, que foi o que eu ouvi, que me surpreendem, mas a ser verdade, poderá fazer todo sentido. Já Diogo Leite ou Tomás Esteves por 15, 20 milhões parece-me pouco. E aí eu optaria por dar primazia às saídas de Danilo Pereira ou Marega, por exemplo. Muito bem. Também se falam em alguns jogadores para entrar no Futebol Clube do Porto. Entre eles, Ruben Semedo, que vem do Olympiacos, Zaidu, do Santa Clara, Nuno Santos, do Rio Ave, Brahimi, do Qatar, do Al Rayyan, Taremi, do Rio Ave e Tony Martínez, do Famalicão. E quanto a estas entradas, o que é que te parece? Achas que vão realmente se concretizar? E em termos de valores também, achas que se adequam? Ou também tens algumas reservas quanto a isso? São jogadores que me parecem atingíveis para o Futebol Clube do Porto, em termos financeiros. No entanto, quando se fala em Ruben Semedo, é um central que, depois de ter saído do Sporting, teve uma verdadeira epopeia a todos os níveis, a nível pessoal e profissional. Passou por vários clubes, teve problemas pessoais em Espanha, inclusivamente. É um jogador que realmente, em que realmente eu vejo potencial, não há qualquer dúvida disso, mas tarda em confirmar com grande consistência, apesar de ter tido aqui alguma evolução, sobretudo nesta última época, de facto admito isso, mas continuo a ter algumas dúvidas sobre um ou outro fator da sua qualidade enquanto futebolista e acima de tudo, em termos de personalidade. E nesse sentido não me parece, tendo em conta o que o Futebol Clube Porto normalmente prima, não é? Em termos de mentalidade nos seus jogadores, não me parece que se vá concretizar esta transferência. No entanto, a concretizar-se, é sempre um jogador que me parece poder acrescentar ao plantel, ou pelo menos ao grupo de centrais do Futebol Clube Porto, que com Pep já numa idade avançada. Marcano é um jogador que eu vejo também mais como alternativa, portanto seriam mais alternativas para a próxima época, no meu entender, do que propriamente titulares indiscutíveis. Mbemba, esse sim, me parece com um lugar mais ou menos garantido no 11, mas é preciso realmente um central
para fazer dupla, fazer aqui uma boa dupla, uma dupla forte como Bemba. Ruben Semedo pode jogar sobre a esquerda, mesmo sendo destro, e faz sentido nesse contexto, mas penso que o Futebol Clube do Porto deveria avançar para outras soluções. Relativamente a Zaidu, está ali entre os três melhores laterais de equipas não grandes, fora dos quatro primeiros que se evidenciaram na última época. Poderá ser um jogador interessante para o Futebol Clube do Porto, até pela idade, ainda tem margem de evolução, e também porque fecha bem no eixo defensivo e depois também se projeta bem no ataque. Parece-me um jogador equilibrado, sólido. Não sei se poderá assumir a este nível do Futebol Clube do Porto, mas parece-me faz mais sentido do que a contratação de Ruben Semedo. Isto olhando à individualidade pura, em termos de opção zonal, não é? Pelas zonas de terreno, as duas fazem sentido. O Futebol Clube do Porto, na minha opinião, tem que reforçar quer o eixo defensivo, quer a lateral esquerda, e nesse sentido, Nuno Santos, que tem vindo a ser falado para o Futebol Clube do Porto, mas também para o Sporting, poderia ser uma alternativa também para lateral. Ele que é um jogador que normalmente joga como extremo, ou do lado esquerdo ou do lado direito. Carlos Carvalhal recentemente numa entrevista disse que ele se sente mais cómodo do lado esquerdo, quando hoje em dia normalmente colocamos os jogadores os extremos com o pé trocado para terem mais facilidade em fazerem diagonais de fora para dentro. Nuno Santos aqui é um bocadinho mais à antiga, um jogador esquerdino que gosta mais de atuar sobre o lado esquerdo, mas poderia fazer sentido a sua evolução como lateral por uma equipa grande, e já foi também projetada essa possibilidade em alguns treinadores que passaram por ele. Por isso, quer um quer outro são boas hipóteses para o Futebol Clube do Porto, e isto mesmo que Alex Telles continue. Portanto, se Alex Telles sair, eu acho que os portistas deveriam contratar 2 laterais esquerdos, porque na época passada era Manafá ou Diogo Leite que assumiam o lugar sempre que Alex Telles não poderia, não estava disponível. Contra Brahimi seria um regresso ao Dragão. Não me parece que nesta fase faça muito sentido. É um jogador que normalmente atua sobre o lado esquerdo do ataque, sendo que o Futebol Clube do Porto tem, além do Nakajima, que é uma incógnita se contará para Sérgio Conceição depois de tudo o que aconteceu no final. Aliás, durante toda a época não me pareceu um jogador do agrado, em termos de mentalidade, do agrado de Conceição, e depois pela sua ausência de treinos, nos treinos, também não foi entendida de uma forma, não foi compreendida pelo Futebol Clube do Porto. Portanto, não sei quais foram os argumentos utilizados pelo Nipónico. Em termos futebolísticos puros, digamos assim, acho que Nakajima é um jogador de caras para ser ou titular ou uma das principais alternativas para o Futebol do Porto lançar. Não sei se contará na próxima época, mas com Luís Dias também em bom plano, um jogador com fez uma trajetória de evolução boa durante a época. É um jogador um bocado errático, sobre o qual por vezes tenho algumas dúvidas em optar por ele, ou colocando no lugar do treinador que seja a melhor opção pelas suas tomadas de decisão nem sempre assertivas, mas nota-se realmente alguma evolução, e é um jogador com uma qualidade, com recursos técnicos muito interessantes. Por isso, e até pela utilização de outros jogadores nessa posição, como Otávio, que muitas vezes joga sobre a esquerda, até Corona,
vejo aqui pouco espaço para Brahimi regressar. Ele tem um estilo de jogo muito individualista e que não me parece encaixar neste momento no Futebol Clube Porto. Relativamente aos outros dois que falaste, o Tony Martínez tem sido falado mais recentemente como potencial contratação para a posição 9. É um jogador, sem dúvida, que é interessante, que teve uma época muito, muito boa no Famalicão, mas não me parece um avançado muito concretizador. E era isso. Eu acho que o Futebol Clube Porto precisa mesmo de aumentar a qualidade na posição 9. Poderá evoluir nesse sentido, até pela idade. Há jogadores que chegam aos grandes e baixam o seu rendimento, não conseguem acompanhar esse aumento do nível de exigência, e há outros que acabam por acontecer ao contrário com eles. Superam-se quando chegam a uma realidade ainda mais exigente, acabam por se superar. E nesse sentido poderá ser realmente um jogador interessante, mas vejo mais Mehdi Taremi como de todos estes rumores de que falaste e que realmente têm sido veiculados, parece-me o jogador que encaixaria mais, portanto, de uma forma mais óbvia, por exemplo, no 11 do Futebol Clube do Porto. Vejo Taremi, não é um avançado muito fixo, digamos assim, não é um 9 muito puro. Ele que em grande parte da carreira foi mais um extremo, um avançado interior, um jogador que fazia as tais diagonais da esquerda para o centro. Carvalhal viu nele um avançado centro que poderia dar esse salto competitivo para a equipa ao nível de finalização, mas também em termos de movimentos coletivos que ele proporciona. E acho que ajudou a explodir o jogador. Acho que há muito dedo de Carvalhal, e parece-me neste momento parece-me um jogador que não é inferior a qualquer um dos pontas de lança que o Futebol do Porto tem, sendo que para o campeonato português faz falta não só esse tipo de jogador, esse falso 9, esse jogador mais móvel, mas também um jogador mais fixo. Há uns tempos, Paulo Sérgio, que agora é treinador do Portimonense e passou pelo Sporting, falava no 9 que era um Pinheiro, aquele avançado alto e concretizador, como o Futebol Porto teve Jardel, por exemplo. Mas não só, não é necessariamente um 9 de elevada estatura, porque o Futebol do Porto também teve, se te recordas, e se os nossos ouvintes recordam, Radamel Falcão, que era um grandíssimo finalizador e não era um jogador muito alto. Portanto, acho que não tem tanto a ver com a estatura, sendo que por vezes dá jeito realmente. Há exemplos lá está de Jardel, há exemplo de Slimani no Sporting, de Bas Dost, e estes dois que até me pareceriam eventuais boas contratações para o Futebol Clube do Porto, que não tem esse novo finalizador, nem que não seja eventualmente para o 11 inicial. Alguns deles podem não ir tanto de encontro à ideia de jogo do treinador para iniciar uma partida, mas que durante os jogos podem ajudar a furar defesas, e nesse sentido, como o Benfica está a contratar ou está a tentar contratar um jogador que era impensável como Edinson Cavani, e esse sim é um finalizador, é um 9 puro, um grandíssimo finalizador, com a idade que tem, poderá ter aqui algum abrandamento, mas não deixa de ser um grandíssimo
pela classe mundial que tem, um grandíssimo ponta de lança. E um 9 muito finalizador que o Futebol Clube do Porto nesta altura não tem e o Sporting também não tem. Portanto, o Benfica aqui está a concretizar essa contratação à frente e Taremi poderá não ser suficiente e Tony Martínez não vejo como um jogador para, entre aspas, casar com Taremi, mas sim um 9 para jogar com outro ao lado. Poderia ser esse 9 mais concretizador. Veremos o que é que nos espera o mercado para o Futebol Clube do Porto. Ainda falta algum tempo. Penso que só em finais de setembro, inícios de outubro é que terminará esse mercado de transferências. E ainda se falou durante este período da possibilidade de contratar o Hulk. Hulk, que será uma contratação que seria aqui mais dentro do sentido de investimento que o Benfica está a realizar, portanto uma contratação que exige um investimento muito avultado, e só faria sentido se eventualmente Marega saísse, um jogador libertasse esse espaço no plantel e libertasse também esses recursos financeiros, e depois também contar contar que o Hulk abdicasse de algum tipo de massa salarial, não é? De uma parte da sua massa salarial. Portanto, várias coisas ainda aqui em equação para o Futebol Clube do Porto, mas parece-me que a política, em termos de entrada, em termos de saídas, tenho algumas dúvidas que seja a melhor política. Em termos de entradas, acho que está a ser seguida uma boa política, olhar para o mercado nacional acima de tudo, um ou outro jogador de fora, mas com passagem para Portugal ou até mesmo português, como é o caso do Ruben Semedo. Portanto, interessante esta abordagem em termos de potenciais contratações por parte do Futebol Clube do Porto. Muito bem, agora passando ao Braga, ia pedir que fosse um bocadinho mais resumido, porque já vai longa esta edição. Sei que há muito a falar, há muitos jogadores aqui ainda que não se sabe muito bem se vão entrar ou se vão sair. Quanto ao Braga, falámos da saída de Wallace, que termina o empréstimo, João Palhinha, que também termina o empréstimo, Aleph, que sairá após o empréstimo, Trincão, que também sairá, provavelmente que sairá, aliás, para o Barcelona, e o Wilson Eduardo para o Al Ain, que termina o contrato. Há ainda também saídas por empréstimo de Pablo, que irá para a Turquia, Pedro Amador para o Moreirense e Luther Singh para o Moreirense. Peço desculpa pela leitura, mas Eduardo, queria perguntar-te o que é que te parece estas saídas, e o Braga irá ficar muito desfalcado. O que é que tu pensas acerca disto? Não, acho que há aqui dois jogadores que foram importantes na última época, como são os casos de Palhinha e de Trincão. Palhinha esteve por empréstimo de Sporting, foi um elemento importante a fechar ali no meio campo como trinco, sendo que ele também pode jogar um pouco mais recuado, encostar e fazer uma defesa a 3 ou até substituir algum jogador indisponível, um central que esteja indisponível. Foi um jogador muito competente, mas também tem algumas limitações técnicas, e que acho que o Braga vai acabar por conseguir suprir. Em relação a Wilson Eduardo, sai em final de contrato. Foi um jogador que acabou por ser importante ao longo das últimas épocas. Nesta época em particular, sabendo de antemão o clube que ele não iria renovar, acabou por lhe retirar aqui algum protagonismo, e pronto, e o Braga acaba por
ser mais prejudicado por ele sair a custo zero do que propriamente em termos de plantel, porque há muita qualidade, havia na época passada e já se está a configurar novamente muita qualidade, sobretudo ofensiva, para o Braga. Mas o jogador que eu queria falar, juntamente com Palhinha, como sendo muito importante na época passada, foi Trincão. Trincão não foi titular absoluto, não começou a época sequer como titular no Braga, mas neste final da época foi dos jogadores mais, evidenciou realmente um potencial enorme, completamente diferenciado, e era o jogador que se percebia ter mais potencial neste Braga. Foi ganhando consistência ao longo dos jogos, com a maior regularidade que teve na parte final da época, e isso despertou o interesse do Barcelona. Porque o Barcelona, acho que o Barcelona ainda não tinha sofrido a hecatombe que recentemente sofreu na Liga dos Campeões, frente ao Bayern, mas já pretendia fazer aqui alguma reformulação no plantel. Atualmente o contexto agravou-se e os catalães querem mesmo fazer uma autêntica revolução na sua equipa, e Trincão encaixa como alternativa, neste caso, a continuar. O grande jogador da equipa, Lionel Messi, será sempre uma alternativa para no futuro vir a substituir Messi, ou até ir entrando em alguns jogos, ou até nas taças. Poderá ser um jogador para ir lançando ao longo da época e evoluindo num contexto de uma equipa tremendamente grande, não? Uma equipa incomensuravelmente grande, e é uma transferência recorde para o Braga, 30 milhões de euros. Perde aqui um elemento que poderia crescer a um nível muito grande na próxima época, mas por 30 milhões de euros para o Braga, sendo que o nome do clube ainda conta muito na hora de comprar, de contratar, não vejo Trincão a sair por muito mais, mesmo crescendo numa próxima época. Portanto, acho que foi uma boa altura para vender por estes valores, e para Trincão é uma enorme oportunidade sair para o Barcelona, mesmo que não se consiga fixar, e eu acho que ele tem qualidade para isso, para no futuro se fixar no Barcelona, mas mesmo que não consiga, é sempre uma oportunidade que um jogador não pode desperdiçar. Portanto, estes são as duas grandes saídas, digamos assim, aquelas que poderiam de alguma forma beliscar o plantel do Braga, mas acho que, tendo em conta as contratações, que falaremos já de seguida, e também a qualidade que já existia, não vai ser um rombo propriamente neste plantel dos arsenalistas. Quanto às saídas por empréstimo, o Pablo já não estava na equipa, tal como a Aleph já não estavam no plantel da época passada, e o Braga tem muitos centrais também, alguns deles realmente de grande qualidade. Quanto a Pedro Amador, foi utilizado neste final da época, porque Sequeira esteve lesionado. Sequeira, que é o habitual titular indiscutível. Relativamente a Pedro Amador, foi utilizado durante alguns jogos e com regularidade neste final da época. Substituiu com qualidade, com relativa consistência, Sequeira, que era o titular indiscutível até então nos arsenalistas, e acho que faz sentido este empréstimo ao Moreirense. É uma equipa que lhe poderá dar minutos de jogo para depois regressar com outro estatuto. Quanto a Luther Singh,
É um extremo que já não vinha sendo uma aposta frequente no Moreirense, era lançado em alguns jogos, e aqui o Braga esperará que o Paços de Ferreira lhe dê mais possibilidades de integrar o 11. Portanto, veremos se estes dois jogadores acabam por assumir e evoluir como o Braga espera. Quanto a Pablo, já não espero que regresse ao plantel do Braga no futuro. Será eventualmente, foi emprestado e será eventualmente para transferir de forma definitiva assim que possível. Muito bem. Ora, relativamente às contratações, temos as confirmações de Lucas Ornisek, que vem de um clube da República Checa, Zé Carlos do Leixões, Al-Musrati, Al-Musrati. Para falar alguns nomes, Al-Musrati, que vem do Vitória de Guimarães, via Rio Ave, Castro, que vem da Turquia, Gaetan vem do Lille, e Yuri Medeiros, da Alemanha, e também temos aqui o Schetin, do Santa Clara. Há ainda também a transferência definitiva após o empréstimo de Abel Ruiz, do Barcelona B. Bem, quanto aqui às contratações, achas que vão ser mais-valias e suprir algumas das saídas, como tinhas falado há pouco? O que é que te parece? Sim, quanto ao guarda-redes Lucas Ornicek, parece-me um elemento para integrar uma fase inicial à equipa B. O mesmo parecendo poder ser o destino de Zé Carlos, que de facto mostrou aqui alguma qualidade no Leixões e no Lessa, a quem esteve emprestado na última temporada, mas me parece-me uma grande discrepância em termos de faixa competitiva para Zé Carlos. Por isso, acho que são dois jogadores mais para evoluir no contexto de equipa B e depois, ao longo da época, ou nas próximas épocas, subir à equipa principal. Quanto às restantes contratações, essas sim serão para enquadrar o plantel sénior. Al-Musrati é um jogador interessante, é um trinco, também pode jogar um pouco mais como 8, e é um jogador que, como disse até Carlos Carvalhal muito recentemente, não se limita a jogar para trás e para o lado, é um jogador que contribui na construção do jogo da equipa e que depois é muito forte defensivamente, traz aqui uma qualidade física muito interessante e que faltava ao plantel nessa posição, e sobretudo com a saída de João Palhinha fez todo sentido. O que me surpreende é que o Vitória de Guimarães, o grande rival, deixe sair este jogador, embora tenha estado no Rio Ave na época passada. Surpreende-me que os vitorianos tenham deixado que ele fosse para o Sporting de Braga. Quanto a Castro, é um jogador que traz aqui um lastro competitivo muito grande. Ele foi formado no Futebol Clube do Porto e que vinha fazendo grandes épocas no Campeonato Turco. Apesar do Göztepe não ser uma equipa muito conhecida do grande público, é uma equipa muito competitiva, onde esteve, por exemplo, o Beto também, um guarda-redes português, que foi durante muitos anos suplente na Seleção Nacional. E Castro é realmente um jogador muito competitivo, com muita garra, e que mesmo podendo não ser titular, pode acrescentar algo que falta aos guerreiros do Minho. Depois, a contratação que foi mais falada neste defeso foi de Nico Gaetan, que é realmente
um jogador com um nome muito forte, não é? Um jogador que passou com grande sucesso pelo Benfica, mas que nas últimas épocas vem-se apagando nos clubes por onde tem passado. Também tem estado em campeonatos menos competitivos, como a MLS. Na última temporada esteve no Lille de França, esse sim, um clube já dos grandes palcos em termos de campeonatos europeus, mas não conseguiu ter grande destaque, não foi um jogador com muita regularidade, e aqui é reconfigurado para este Braga. Parece-me uma ideia interessante, mas não me parece garantido que tenha um sucesso imediato e que seja titularíssimo nesta equipa. Já é numa fase relativamente adiantada da sua carreira, ainda vai a tempo de ajudar, de acrescentar, mas poderá ser mais uma alternativa, pelo menos em alguns jogos. Não acredito que seja titular absoluto durante a época. Aquele que me parece a contratação mais, pelo menos que me deixa mais expectante, é a de Yuri Medeiros. É um extremo direito, médio ofensivo que foi formado no Sporting e que vem no campeonato alemão. No Nuremberg mostrou com mais regularidade a sua qualidade. Foi o problema de Yuri tem sido mesmo a consistência. Ele no Boa Vista há umas épocas teve um rendimento muito bom. Ele também passou pelo Santa Clara. No Sporting, penso que os treinadores, inclusive Jorge Jesus, não tiveram muita paciência para trabalhar a sua componente tática, e é isto que lhe falta aqui: maior solidariedade tática, melhor posicionamento e esse empenho que os jogadores precisam para se assumir num grande. É o que falta a Yuri Medeiros, mas já me parece haver aqui uma trajetória evolutiva na última época, e no contexto do Braga poderá ser um jogador para definitivamente se projetar, se assim ele também quiser, não é? Se sentir determinado a isso. Schettino é para mim um ponta de lança com qualidade, mas mais como surge aqui mais como alternativa ao 11 titular. Ele no Santa Clara já vinha sendo, o Santa Clara já vinha abdicando da sua utilização por saber que ele não iria renovar e que iria inclusivamente para o Braga. O destino estava traçado há muito tempo, e já há muito que não compete, por isso começará certamente por ser uma alternativa. Quanto a Abel Ruiz, é um jogador que vem com o lastro do Barcelona, mas que não teve oportunidades na equipa principal. Tem aqui algumas potencialidades que podem ser aproveitadas pelo Braga, mas terá também Carlos Carvalhal que ter aqui alguma paciência. Não o vejo como um 9, e pelo que Carvalhal disse também recentemente, é mais um segundo avançado, um jogador para jogar a partir da ala, portanto, fazendo diagonais da esquerda para o centro. Portanto, será um jogador também que poderá ser interessante. Na última época não teve muitas oportunidades, mas depois de passar esse tempo de adaptação, poderá ser esta uma época de afirmação para o espanhol. Veremos. Mas há aqui contratações muito interessantes para o Sporting de Braga. E ainda falta falarmos dos regressos de empréstimo. De Diogo Figueiras, que vem do Rio Ave, Lucas Cunha, do Estoril, Eduardo, de um clube da Grécia, Fábio Martins, de Famalicão, Murilo, de Espanha, Stožliković, de Boa Vista, e Hassan, da Grécia também. O que é que te parece destes jogadores? Achas que têm hipótese de se fixarem na equipa? Qual é a expectativa acerca deles? De todos estes jogadores, o que faria mais sentido seria Fábio Martins. Foi um jogador que
na época da equipa mais surpreendente, do verdadeiro, o verdadeira surpresa da época, o Famalicão. Foi um dos jogadores mais. É um jogador que tem bons recursos técnicos, não sendo um jogador com mais habilidade, por exemplo, no contexto do plantel do Braga, mas traz aqui algumas coisas, por exemplo, até comparativamente a Ricardo Horta. Parece-me um jogador mais forte no contexto defensivo, mais solidário, com o jogo coletivo e organização, não só a transição ao ataque-defesa, como também a própria o posicionamento da equipa em organização defensiva, e depois que é um jogador que, como se costuma dizer, tem golo, não é? Um jogador que remata bem de longe, cruza bem, e poderia trazer aqui algumas coisas ao Braga. Mas pelo que se tenho ouvido falar de Carlos Carvalhal, ele vê mais Ricardo Horta como uma aposta forte, novamente nesta época, e Fábio Martins depreende-se também do seu discurso que está a ser mais equacionado para sair, para uma transferência definitiva, e para o Braga encaixar aqui um valor interessante, importante, para as suas contas. De resto, o Diogo Figueiras é um entre muitos laterais direitos que o Braga também tem com contrato. Lucas Cunha também não sei, com tantos centrais de qualidade, não me parece que tenha hipótese de integrar o plantel. Eduardo, idem aspas, a menos que saia aqui um jogador como o Fran Sérgio ou o Ricardo Horta. Falou-se recentemente de Fran Sérgio eventualmente para o Sporting, mas não é, digamos, um rumor muito quente, não é? Não está ainda muito avançada essa possível abordagem do Sporting por Fran Sérgio. Por isso não vejo Eduardo com grandes hipóteses, a menos que isso suceda. Quanto a Murilo, é um jogador, é um extremo esquerdino, pode jogar, já jogou também como lateral esquerdo, poderá ser reconfigurado para essa posição por Carlos Carvalhal, e aí teria lugar. Como extremo será mais difícil. É um jogador rápido, que pode trazer coisas diferentes, mas não me parece, com tantos extremos de qualidade, não me parece que tenha grandes hipóteses no Braga para nessa posição. E por fim, os pontas de lança. Stojkovic teve uma utilização escassa no Boa Vista, onde eu esperava que ele se assumisse como potencial titular em grande parte dos jogos, mas Daniel Ramos não teve essa opção, optou mais vezes por Cassiano. Já Sá tem aqui, teve outro tipo de rendimento, um rendimento mais elevado no Olympiacos, apesar de não ser também um titular habitual, ou sempre titular, pelo menos nos gregos, e esse tem nível, sem dúvida, para integrar o plantel bracarense, mas vejo estes dois jogadores, apesar de terem algumas qualidades, sobretudo a Sá, mas mesmo Stojkovic poderia enquadrar o plantel do Braga como alternativa, mas vejo-os mais como jogadores a transferir, pelo que depreendo daqui da postura do Braga no mercado. Parecem-me jogadores para sair e para o Braga conseguir realizar aqui algum encaixe e, sobretudo, poupar em termos de folha salarial. Veremos também sobre a possibilidade de Mehdi Taremi entrar, e se Mehdi Taremi, que está a ser tratado com o Futebol Clube do Porto, como há pouco falámos, também com equipas da Premier League, e é um desejo de Carlos Carvalhal. Portanto, tendo em conta a qualidade também que Carvalhal pretende e que está a ser estudada em termos de contratação,
não vejo estes dois pontas de lança integrarem o plantel dos arsenalistas. Muito bem, Eduardo. Esta edição vai ter que se ficar por aqui, já vai bastante longa. Obrigada pela tua participação, mais uma vez. Obrigado, meu. Voltaremos na próxima edição para comentarmos mais algumas equipas quanto ao mercado de transferências. Aos nossos ouvintes também, muito obrigada por estarem desse lado. Queria dizer-vos que temos estado em direto sempre pelo Facebook, pelo Instagram, e agora colocaremos à vossa disposição também no YouTube e no nosso site, em jornalreferência.pt, onde podem ver outras notícias acerca de desporto e não só, sempre da região norte. Muito obrigada mais uma vez e até à próxima edição.